leitura de hoje do livro Família, de Francisco Cândido Xavier. O tema Na Escola do Bem. Auxiliemos a outra pessoa como desejamos se nos faça. Ergue-te a cada dia, cultivando a divina lição. Recorda quando te fere o mau humor das criaturas irritadas pela manhã e levanta-te do leito com um sorriso nos lábios, estimulando a alegria dos que te cercam. Medita no contentamento que recolhes no tempo doméstico, toda vez que os familiares te abençoam a presença com as flores invisíveis do amor e estende a bênção da paz e do bom ânimo àqueles corações que a divina bondade te confiou no recinto do doce lar. Pensa em como te reconforta a desculpa incondicional dos que te desfrutam a palavra e o convívio, sempre que a irreflexão chega à boca ou envenena o gesto, e perdoa com esquecimento integral as ofensas de que te sejam, porventura, caluniadas no ambiente onde estiveres. Reflete na consolação de que se faz mensageira a frase amiga no círculo a que serves e improvisa, quanto possas, o incentivo e louvor no campo de luta em que se desenvolvem atividades e aspirações. Não esqueça a impressão de segurança que te inspira a bondade anônima na via pública e a longo pensamento de tolerância e a luz da fraternidade em favor dos que transitam na rua. Seja onde for e com quem for, rememora quanto te agrada a alheia compreensão e busca entender sem restrições, auxiliando infinitamente. Não espere calamidades públicas para revelar a caridade que te possui o sentimento, e nem aguardes o assalto da delinquência para demonstrar a capacidade de perdão que te reponta do ser. A compreensão lembra o rio caudaloso, que se forma gota a gota para exprimir em soberana grandeza. E se aprendermos hoje a praticar as pequeninas ações da gentileza, quais se fossem grandes e nobres, amanhã saberemos praticar as grandes e nobres ações do bem, a qual se todas elas fossem humildes e pequeninas. Emmanuel. Senhor, nesses dias em que a sociedade em que vivemos, quão raras as vezes se lembra de você e dos seus ensinamentos, de muito valor, são esses breves momentos que aqui temos para relembrar a tua vida, a tua passagem aqui na Terra. Por vezes, essa lembrança é direta. Buscamos aqueles momentos de quando você estava conosco, aqueles instantes que os evangelistas trouxeram. De alguma forma, tentamos nos aproximar daqueles relatos como alguém que lembra de instantes tão sublimes que são sagrados. De outras vezes, a nossa busca é indireta, como hoje,
relembrando a vida e a passagem de missionários da tua luz, para que não nos esqueçamos de ti. Não nos esqueçamos dos teus ensinamentos e do que você nos trouxe, para conseguir aqui, no mar agitado e revolto da sociedade, caminhar com a nossa embarcação com segurança para as paragens tranquilas, suaves, que o seu coração nos convida há tanto tempo. Hoje é mais um desses dias onde buscamos o porto seguro da tua luz, onde buscamos vencer as ilusões da matéria, os apelos, as tentações, os cenários que por vezes nos afastam de ti, não somente naquele momento, mas por longas vidas. A ti buscamos, amigo, na esperança de que tu possas retornar para estar conosco. Na figura desses teus mensageiros, desses luminares, para que esse momento em que a nossa mente e o nosso coração evoca a lembrança de ti, consigamos nesses breves minutos algo da sua luz, da sua presença. Retomando o estudo que fizemos na semana passada sobre Francisco, o Evangelho, conforme ele pôde trazer, não somente da forma como ele se colocou, o comportamento, mas da forma como ele viveu durante toda a sua vida, nós encontramos ainda naquela época outros missionários da luz que Jesus há tanto tempo, mais de 1000 anos, 1200 anos tinha trazido, e que ainda naquela época havia grande dificuldade de compreensão dos ensinamentos e da vida de Jesus. Sim, talvez porque a distância no tempo fez com que os escritos, com o que tinham em mãos da vida de Jesus, tivesse se perdido um pouco, natural, muitas traduções, muitas versões, muitas visões, de cada um querendo colocar a forma como entendia. Natural que isso possa ter dificultado o entendimento sobre Jesus. Foi quando foi chamado, como vimos semana passada, um daqueles que o acompanharam e que tinha dentro de si essa possibilidade de trazer o Evangelho de uma forma diferente. Não mais o Evangelho escrito, que poderia ser alterado, mas o Evangelho vivo, na presença daquela pessoa. Francisco de Assis foi um desses, mas não o único. Ele era o Sol, Francisco, que reunia em sua órbita várias estrelas. E uma delas foi nascer bem distante, em Lisboa, lá em Portugal. Era filho de uma família que tinha recursos, muitos recursos. Então a sua infância e a sua juventude
Foi uma infância e juventude da época, com muitas facilidades e possibilidades a quem tem dinheiro e a quem tinha condições naquele período. Mas Antônio tinha algo dentro de si que o chamava para a espiritualidade, que o despertava para as questões transcendentes da vida. Porque as pessoas ainda hoje, quando têm dinheiro, muitas das vezes se dedicam às questões frívolas, muitas das vezes se colocam a questões nenhuma no seu dia a dia. Mas Antônio não era assim. Com recursos ou sem recursos, isso para ele não tinha a menor importância. Para Antônio o que tinha importância era ele buscar dentro dele algo que ele não conseguia enquanto estava naquela vida. Havia, digamos, uma sede, uma fome, e que ele não conseguia, de forma alguma, alcançar naquela vida que ele tinha. Ele viu, certo dia, os agostinianos de São Vicente de Fora, no convento que ficava fora da cidadezinha, um pouquinho fora, um pouquinho distante da cidadezinha onde ele morava. E era interessante o modo de vida deles, a maneira como se colocavam, como ajudavam as pessoas. Antônio viu nisso uma oportunidade de preencher o seu vazio. Não era um vazio do qual hoje as pessoas que se dedicam à matéria, que se envolvem com as questões nenhuma da vida, sentem. Não. Era um vazio entre aspas. Ele tinha fome, sede, e essa fome e sede não era preenchida por absolutamente nada do que a vida mundana e social lhe oferecia. Antônio, então, muito jovem ainda, conversou com os pais e pediu para ir para o mosteiro, para o convento agostiniano. Ele ficou encantado com aquele estilo de vida. E ele passa a utilizar aquele momento como o seu momento mais sublime do dia. Ele ama o recolhimento, a reserva, a meditação, a introspecção, o que hoje falamos de interiorização. Mas ama mais ainda esse momento com Jesus, lendo, relembrando, lendo entre aspas, claro, relembrando, revivendo as passagens de Jesus. Isso passou algum tempo. Vários meses, Antônio, assim, nesse mergulho do Evangelho. E no entendimento de Jesus humilde. Como ele falava, o Jesus apagado, que tem que sempre ser buscado nas passagens. Até que um determinado dia, eles foram convidados, os franciscanos, para um evento que aconteceria numa igreja, onde a ordem dos pregadores iria falar sobre Jesus. E um dos pregadores iria ser, digamos assim, colocado na época com tal e qual título da ordem. Os franciscanos foram chamados. E eles foram até a cidadezinha, aquela igreja, aquele lugar. Mas vejam só, a pessoa que deveria falar sobre o Evangelho, aconteceu um problema e ela não pôde falar. Rapidamente falaram com os outros da ordem, dos pregadores, porque eram as pessoas que pregavam, eram os que tinham a primazia, tinham a preferência para falar do Evangelho de Jesus, particularmente na igreja. E você então pode? Não, não posso, porque eu não estudei. E você pode? Você, fulano? Não, porque para falar de Jesus eu preciso de pelo menos 7 dias para estudar, ver a passagem do Evangelho e poder fazer meu pensamento. E você, fulano? Você, último da ordem dos pregadores? Eu não posso, é impossível. Como falar de Jesus de improviso? Nós precisamos mergulhar nos escritos. Não posso. E agora? E agora? A pergunta a um dos franciscanos, se eles querem falar. Graziano, você quer falar? Mas eu não conheço muito bem as passagens de Jesus. Se fosse Francisco, mas eu mesmo não conheço muito.
Vou perguntar a alguns dos meus irmãos se algum deles conhece. Fala qualquer coisa, alguma coisinha só, né? Fulano, eu não conheço. Ô Cicrano, não, eu não conheço. Você, fulano, não, eu não conheço. Antônio, fala você. Graziano falou pro Antônio falar. Fala você. Antônio, fala você, fala qualquer coisa. Você às vezes, você conhece algumas coisas de Jesus, que às vezes você fala com a gente, fala qualquer coisa. Vai lá. E Antônio, na sua humildade, que até então jamais tinha falado com ninguém sobre Jesus, do que ele pensava, do que ele alcançava, do que ele sabia, do que ele conhecia, da transcendência que ele buscava, e via um Jesus totalmente apagado e humilde, sobe na tribuna, no púlpito, e fala pela primeira vez em público de Jesus. A plateia emudece. Dava para se ouvir uma borboleta. Todos estão profundamente envolvidos e concentrados em Antônio. Esse homem não fala. Ele ilumina. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi alguém falar de Jesus como esse homem. Olha, foi tão fantástico, foi tão impressionante, que eu estou aqui já há 3 horas que já passou, e as palavras dele ainda estão vibrando na minha mente. E eu ainda escuto ele falando de Jesus. Eles ficaram maravilhados. Todos que ali estiveram, de várias ordens e de várias localidades, voltaram para as suas cidades e falaram de Antônio. Foi unânime. Graziano estava maravilhado até não poder mais. Mas quem é você? Como assim? Como é que você nunca falou de Jesus assim pra gente? O que houve? Como? Você é da onde? Quem é você? Graziano estava impressionado até não poder mais. Todos os franciscanos. Não, você agora vai falar de Jesus todas as noites pra gente? Nossa, o que foi isso? Mas não demorou muito. Não demorou muito. 2 pessoas, 3, 4, 5 pediam para Antônio falar de Jesus em suas, digamos assim, vilas, aldeias e cidades. Antônio ficou preocupado, porque isso, de certa forma, preocupava o espírito de humildade que vivia dentro dele. Sim, é assim. Ele ficou preocupado e perguntou a Francisco se isso era certo. Pois as pessoas chamavam ele para falar de Jesus, mas ele não sabia, não conhecia assim Jesus tanto. Tantas pessoas que estudavam sobre Jesus, que conheciam Jesus. Ele não estava se fazendo, de que não sabia, não conhecia, mas ele achava de verdade, como quem se coloca como menor, que os outros sabiam muito mais do que ele e conheciam muito mais do que ele, e ele tinha as meditações dele, mas isso não era nada. Era do sentimento mesmo. Ele se sentia o menor de todos. Era da humildade. É tão interessante isso. Mas Francisco falou, vai. Vai, meu filho. Vai. Isso faz bem ao Evangelho, que tantas e tantas vezes é mal compreendido. Vai e fala de Jesus. Fala de Jesus a todos. E Francisco vai. E vai a uma cidadezinha em que o dialeto não é o dialeto que ele falava. Como falar de Jesus a pessoas que não vão compreender o que ele está falando? Aquela voz que tantas e tantas vezes conversava com ele
nos momentos mais sublimes daquela meditação, falava no mais fundo da alma dele: vai, Antônio, e fala. O restante, deixa com Jesus. E Antônio vai e fala. E percebe que ele fala no dialeto daquelas pessoas, sem saber como. Até porque ele não sabe aquele dialeto. Mas é interessante que as pessoas o escutam o dialeto. Ele sabe que está falando aquele dialeto, mas ele mesmo não sabe. E fica impressionado com o fenômeno, mas sabe que, de alguma forma, estão ajudando ele. Vai em outro dialeto. Vai em outro dialeto. Naquele período, a Itália, a França, cada região tinha um dialeto, era muito difícil a comunicação. Era muito difícil. E ele vai e se espalha pelos lugares falando de Jesus. A França falando de Jesus. E vai se multiplicando os lugares e multiplicando também o conhecimento de Antônio. Quanto mais ele fala de Jesus, mais as pessoas querem que ele fale de Jesus, porque como você fala é impressionante. Eu nunca vi um Jesus assim. Eu nunca vi Jesus da forma como você fala. Mas é interessante porque a viagem é longa, de uma cidade para outra, e ninguém sabe. Mas Antônio, viajando com um franciscano ou sozinho, para nas pequenas vilas, para nas pequenas aldeias. E ali, ele vai como qualquer franciscano, como todo franciscano faria. Observa os locais onde existe uma pessoa em dificuldade, para se apresentar para trabalhar, não para ganhar necessariamente somente o pão de cada dia, mas para ajudar aquela pessoa. Esse espírito franciscano que alimentava a alma dos que acompanhavam Francisco, de fazer o bem em todos os lugares onde podia, e de forma humilde sempre. E Antônio vai, as pessoas se sensibilizam com ele, ele, de certa forma, encanta, maravilha as pessoas. Ele, então, conversa sobre Jesus e as pessoas pedem: você não pode escrever algo para a gente? Deixe, então, algo num papel de Jesus, entre aspas, papel. Deixa algo para a gente escrito. E Antônio escrevia uma passagem, um ensinamento e deixava. Aos poucos vão se multiplicando os escritos de Antônio. Escritos do Evangelho, de uma profundidade, de um alcance, de uma visão que vinha do mais alto. Que vinha do mais alto. E ele vai aos locais onde estão as pessoas doentes, aos leprosos, também muito comuns naquela época, e vai ajudá-los. Mas não somente ajudá-los, vai falar de Jesus. E é interessante que quando ele fala, as pessoas ficam maravilhadas, todas, mas com os leprosos, não poucos. Depois que Antônio passou, falou e seguiu adiante, alguns, tal e qual, na época de Jesus, se viam curados. Mas como não foi naquele momento, como acontecia a cura às vezes, semanas depois, não se associava a Antônio o feito. Não se associava a ele. Era porque naqueles momentos, quando ele estava a falar com os leprosos, não era mais Antônio que falava. Era Jesus. Começava ali, em vários momentos dessas idas e vindas às vilas, cidades e aldeias, a Antônio verbalizar Jesus.
a ser médium de Jesus. Aos poucos, ele ia levando Jesus aos lugares e trazendo Jesus de novo para o convívio das pessoas. Até que ele chegou a uma região que muito sensibilizou, de nome Pádua, do qual depois foi notabilizá-lo como Antônio de Pádua, apesar dele ter nascido em Lisboa. Era uma região muito difícil o problema, a dificuldade que eles passavam, porque havia o controle dos agiotas na cidade, que emprestavam dinheiro às pessoas pobres e miseráveis. E se as pessoas pobres e miseráveis não conseguissem pagar, eram presas e eles assumiam os bens, por vezes até as pessoas, filhos e mulheres deles. Era uma situação terrível, muito terrível, e a cidade estava arrasada sob o controle dos agiotas. As pessoas sofrendo demais, de forma muito complexa. Angústia, aflição, era praticamente nada. Era muito mais complexo do que isso que eles passavam. Estavam estraçalhados, a maioria dos habitantes. Antônio viu essa situação terrível e ficou extremamente sensibilizado. E foi orar junto aos seus luminares o que fazer para ajudar essas mulheres mortas-vivas que andam esperando a morte. Essas crianças estraçalhadas, sem pai, sem mãe, sem absolutamente nada. Órfãos de pai e mãe vivos. É quando os seus luminares falam: Antônio, Antônio, trabalhemos em nome de Jesus. É quando Antônio vai trabalhar, não para si, como nunca fizeram os franciscanos que tinham o estado de espírito de Francisco de Assis. Vai trabalhar para eles, para ganhar o sustento, para pagar as dívidas, com seus braços fortes, para fazer o bem. É assim que Antônio começa a trabalhar pela casinha aqui, pela outra, e os franciscanos, 2, 3 e 4 agora, que andam com Antônio, começam a trabalhar pelo bem das pessoas. As pessoas se sensibilizam, porque quem não se sensibiliza com a bondade? A bondade encanta, sensibiliza, maravilha a quem o vê. E as pessoas ficam assim, nesse estado de espírito diante de Antônio. Ao final do dia, vão até a choupana, simplíssima, para falar com ele dos dramas complexos que viviam. Não era mais Antônio quem conversava com cada uma das pessoas. Era Jesus, que varava a noite conversando com cada um que sofria. Horas e mais horas se revezavam as pessoas com as suas dores, com seus dramas, para serem atendidos diretamente, sem o saber, por Jesus. Era assim que acontecia. E muitas das vezes ele falava a alguns outros, a um pouco número de pessoas, como de certa feita, um grupo de pessoas que estava dedicado ao crime, que andava roubando nas estradas, 5, 6, 7 ladrões, e que vieram procurar Antônio para falar com ele. Foi Jesus quem falou com os 7. Reza a tradição que os 7 nunca mais se colocaram a roubar, sendo que 2 deles se colocaram a fazer o bem, a se envolver com as questões nobres. Era assim que aqui e ali, Antônio fazendo o bem, espalhando o bem, espalhando Jesus, trazendo Jesus e oferecendo Jesus, através da voz, maravilhava, socorria, encantava a todos.
De tal forma foi esse momento em Pádua, que as pessoas fizeram uma lei. Os agiotas se sensibilizaram com Antônio e fizeram uma lei onde ninguém mais fosse preso se devesse dinheiro. E nenhum bem, nem nenhum ser humano fosse posse do outro, caso devesse o dinheiro. A lei se chamou Lei de Antônio, em homenagem a ele, tão natural ainda na nossa sociedade orgulhosa de fazer as homenagens. De tal forma, Antônio tinha se colocado com Jesus que quando andava pela cidade para fazer o bem, as pessoas corriam para cortar pedaços da vestimenta dele. Pedaços que eram colocados em pessoas doentes e que ficavam curadas. Pedaços que eram colocados na água para beber, para dar para pessoas doentes e as pessoas ficavam curadas. Antônio não era mais Antônio, era o Santo. O Santo. Não se chamava mais Antônio nas ruas de Pádua, mas o Santo, o Santo, o Santo. E os fenômenos se multiplicavam em nome de Jesus, porque era Jesus quem estava à frente de Antônio em praticamente todos os momentos. Em determinada situação muito interessante, havia uma senhora que queria ir à cidade de Pádua para ouvir Antônio, mas o marido não queria e achava isso uma grande bobagem, uma grande besteira. Mas não era bem assim. Toda Pádua, perto do final da vida de Antônio, silenciava. E até os comerciantes fechavam as portas, até porque não adiantava nada mesmo. Ficava tudo vazio. Todo mundo silenciava, fechava as portas para ouvir Antônio falar quando ele falava no campo. Ele gostava de falar no campo, na natureza. Gostava e ficava bem à vontade falando no campo, na natureza. E nesse dia ele estava lá falando no campo. E ela morava numa cidade próxima, que distava alguns poucos metros, um quilômetro, alguma coisa assim. E estava ali tentando ir a Pádua, mas não conseguia. E foi para a janela, de onde ela enxergava a Pádua e enxergava aonde Antônio estaria. Não o Antônio em si, na natureza. É quando ela não sabe como. Ela começou a ouvir Antônio. Como se Antônio estivesse na sua própria janela falando de Jesus. E ela ria, feliz da vida, e o marido pergunta: "Por que você está rindo tanto?" "É porque eu estou ouvindo Antônio." E o marido: "Você ficou louca mesmo. Vem aqui à janela." E o marido ouviu também. Era um fenômeno. Mas não era um fenômeno de voz direta. Era um fenômeno de propagação da voz. Que Eurípides tinha. Eurípides Barçanufo, aqui recentemente, ali em Sacramento, e que Jesus também tinha esse fenômeno de falar, e a voz propagava de tal forma que muito longe dava para se ouvir Jesus falando. Antônio tinha esse fenômeno, e quando Jesus falava por ele, acionava o mecanismo e dava para se ouvir Antônio de Pádua muito, muito, muito longe. Na verdade, dava para se ouvir Jesus falando muito longe. E foi assim que ele viveu, na sua humildade profunda, relembrando em vários momentos a figura de Jesus. Não somente pelos fenômenos, mas principalmente pela bondade e pela humildade. Até que chegou um momento que Antônio percebeu que o desencarne estava próximo. O desencarne estava próximo. E ele então pede para ir para outra cidade. Não queria que ficasse um envolvimento em torno dele, já chamavam ele de santo. Não queria que ficasse esse envolvimento em torno dele. E ele vai para outra cidade, onde tinha um convento,
E os seus amigos falam: Antônio, a gente fez um quarto para você ficar lá. Não, eu quero ficar na natureza. Como, Antônio? Você está doente, não pode. Mas é onde eu moro. Ele ficava na choupana, ficava varando a noite na natureza. É onde eu moro. É onde eu moro. E não poucas vezes, ele ficou várias vezes envolvido dias e semanas na natureza. Era o ambiente dele, era o quarto dele. Mas ele estava doente, mas era o quarto dele mesmo. E ele ficava lá, na natureza, na árvore, lembrando aqueles dias longínquos de quando tudo começou. Lá naquele momento na gruta, onde ele meditava e ficava envolvido com os seus benfeitores. Agora ele estava de novo envolvido com eles, com mais alguns agora. Recebia a visita de luminares ligados a Jesus, Maria de Nazaré e tantos outros que estavam conversando com ele. Ele tinha noção e ouvia e entendia todos eles. Até que em um determinado momento ele ficou realmente muito debilitado, já não tinha mais forças nenhuma, e os franciscanos levaram ele para dentro do quarto. Eram os momentos finais mesmo da vida de Antônio. Eram os momentos finais. E eles estavam ali, rodeando, preocupados, até que no momento, Antônio parece que saiu de si, porque os olhos estavam no vazio, e eles, os franciscanos, um olhando para o outro: chama fulano, chama cicrano, Antônio está desencarnando. E Antônio tentava falar, a voz não saía. A voz não saía, ele olhava para um local fixo, mas onde não tinha nada, para uma parede dentro do quarto. Os franciscanos perceberam que era um momento extremo. Ele estava desencarnado. Mas como que, por forças que não se pode compreender, Antônio fala, sem mais enxergar nada do que está acontecendo no plano de cá. Antônio fala: Senhor, era Jesus, que adentrava o quarto para receber Antônio no plano espiritual. Quase à mesmíssima hora, em Pádua, as crianças saem correndo e anunciam que o santo voltou para o mundo espiritual. Só horas depois, os franciscanos chegam da outra cidade e trazem o aviso confirmando que Antônio tinha desencarnado. O tempo passou. Antônio ficou sendo venerado como santo. E o tempo passou. Muito tempo se passou. E foram, como é comum, fazer o exame do cadáver. E tiveram uma grande surpresa. A língua de Antônio de Pádua estava intacta. Todo o corpo deteriorado, mas a língua estava intacta. Até hoje, passados mais de 800 anos, a língua de Antônio de Pádua está intacta. Sim, Francisco, por conta da mediunidade de Francisco e da forma como Francisco viveu, tivemos impressas as marcas de Jesus nos pés e nas mãos, pelo modo de ser de Francisco, com Antônio, que tantas e tantas e tantas vezes Jesus falou de tantas formas diferentes a tantas pessoas e de tantas maneiras. Nós temos a língua como uma marca de Jesus. É assim. Aqueles que se tornam o Evangelho vivo deixam para nós
sua vida, sua mensagem, sua obra. De alguma forma, a luz de Jesus fica tão impressa neles que não se deteriora o que eles fizeram. Muito ainda se tinha e se tem para falar de Antônio. A vida dele, logicamente, não cabe em uma hora. Mas a nossa proposta e o nosso estudo é de trazer o evangelho vivo que ele foi, da vida humilde e apagada, dentro do que ele se colocava, do que foi possível ele fazer. Muita paz a todos. Senhor, te agradecemos esse momento que nos traz a lembrança desse luminar, desse teu mensageiro que veio, que retornou à terra para nos relembrar o teu evangelho, para nos indicar o caminho que devemos buscar em nosso dia a dia, para nos oferecer a luz que você nos trouxe a guiar os nossos passos. A Ti, Senhor, que tanto amamos, te agradecemos a oportunidade de nos reunirmos em Teu nome para esse banquete de luz. Para por alguns breves minutos estar contigo, reavivando em nossos corações, em nossas mentes, os teus ensinamentos. Que tenhamos força, Senhor, para que essa vida de Antônio, como desses luminares que foram evangelhos vivos da tua luz, possam pautar a nossa vida, para que estejamos e sejamos contigo, não somente no exterior, nas nossas ações por vezes, mas principalmente com o nosso interior, com quem nós somos, com o nosso sentimento. E estejamos contigo nesses tempos finais que estamos vivendo. Que assim seja.